Olá, buscador da Super Saúde! Seja muito bem-vindo a essa segunda aula do workshop A Conquista da Super Saúde. Eu sou o Dr. Uronal, idealizador do Procer, e é com imensa satisfação que eu tenho aqui como participante neste workshop, onde estou explicando como é possível recuperar a saúde perdida e conquistar a melhor saúde da sua vida. Manter essa saúde até idades muito avançadas sem nunca mais ficar doente e ir em busca da saúde 100%, para depois conquistar a super saúde. Nessa segunda aula eu vou te ensinar o princípio que eu ensino aos participantes do Procer, que os faz emagrecer 5, 10, 30 quilos ou mais, eliminando toda a gordura desnecessária, ao mesmo tempo que ganham força e músculo sem o uso de remédios ou tratamentos médicos. Mas antes, quero agradecer às milhares de pessoas que deixaram os comentários após a primeira aula. Para mim, esses comentários são muito importantes para eu saber o rumo que darei a essas aulas. Por isso, não deixe de escrever a sua opinião sobre elas. Na aula 1, você já descobriu que existe uma maneira de aumentar seus telômeros, provocando o rejuvenescimento biológico e seguir um caminho gratificante da super saúde com ações incrivelmente simples e ao seu alcance. Mas, se você ainda não assistiu a aula 1, pause esse vídeo e assista agora mesmo. É muito importante que você assista ou reveja a aula 1 antes de ver essa aula 2. Nessa aula, eu vou simplificar e tornar muito acessível 2 recursos importantíssimos para que você saiba o que deve fazer para emagrecer sem fazer dietas e ganhar mais massa muscular ao mesmo tempo. Isso, para algumas pessoas, significa ficar mais bonito, mas para todos significa ficar mais forte, ágil e resistente a dores musculares. A primeira coisa que você precisa saber é a mais importante de todas. Tudo que eu vou falar agora pode ser realizado por praticamente qualquer pessoa, independente da limitação ou dificuldade que tenha ou acha que tenha. Não importa se você já fez dietas e não emagreceu, ou emagreceu e voltou a engordar. Talvez você não goste de musculação, ou já fez e não teve resultado. Ou se você tem pouco tempo para investir em sua saúde e por isso precisa de orientações adequadas e fica confuso com as informações que recebe do seu médico, dos seus amigos, dos seus familiares, você não vai mais passar por isso. O fato de não ter conseguido o resultado e ter ficado confuso com acesso às informações e desinformações não foi culpa sua. Nesse universo, onde recebemos uma quantidade muito grande de dicas erradas sobre saúde todos os dias, inclusive das maiores redes de televisão, ficava difícil saber separar o que é realmente certo e deve ser feito. Não importa se a sua situação de saúde é muito crítica, desde que você decida assumir a responsabilidade pelo seu futuro. Como exemplo, quero dividir com você o caso da Cecília, participante do Procer, que vivia com grandes dores e necessitava de andador para caminhar. Mas decidiu que daria um basta a essa situação. Assista o depoimento dela. Meu nome é Cecília Monteiro de Falco, eu tenho 50 anos e eu moro na Flórida. Em 2011 eu tive um acidente, a cirurgia de prótese não era uma alternativa para mim. E eles recomendaram só fazer uns exercícios de fisioterapia bem leve, que eu fiz durante acho que 5 anos. E a natureza foi seguindo o seu curso, a musculatura foi desmanchando e chegou num ponto que eu não conseguia mais nem levantar, nem sentar, nem andar. Eu precisava dos braços, as pernas estavam praticamente inúteis e foi aí que bateu o desespero de eu preciso achar uma alternativa. Passou uns 2 meses ou 3 meses, um colega compartilhou um vídeo do Dr. Uronal Zancan no meu Facebook. Eu assisti aquele vídeo, eu assisti todos os vídeos do Dr. Uronal na sequência e comecei a aplicar a técnica dele na fisioterapia. Eu tive um progresso fabuloso na fisioterapia, a fisioterapeuta estava super impressionada e aí
quando veio a oportunidade de abrir o curso do Procer, eu falei, essa é a minha chance. Já me ajudou tanto só, né, ouvindo as indicações, eu quero sim entrar no Procer. E foi maravilhoso. Desde então eu tenho progredido muito mais. Eu voltei a pesar o meu peso de quando eu tinha 19 anos, para minha surpresa. Como eu não tinha músculo, praticamente músculo nenhum, quando eu fui na fisioterapeuta pela primeira vez, ela pediu para levantar a perna e eu não conseguia lembrar, o cérebro não lembrava aonde mandar um impulso para a perna se levantar. Eu tive que fechar meus olhos e lembrar emotivamente como é que eu faço para levantar a perna. Aí a perna assim, male desencostou da mesa de exame. E então a minha vontade de sair daquela situação era gigante. Tinha aquele desespero, é isto, ou eu tomo uma atitude ou eu vou parar na cadeira de roda. E eu não vou parar na cadeira de roda, eu vou tentar me recuperar. Então, com o Procer, eu fiquei cada vez mais motivada com o progresso que eu passei a ter, que era assim, incessante e palpável, era visível. Cada vez que eu ia na academia, já não era mais assim, essa semana, era hoje, esse dia, o que eu ganhei com isso. E cada dia eu aumentava mais meu peso. Então foi assim, finalmente eu conseguia mensurar esse progresso. Já não era mais uma esperança, era uma certeza de que eu estava melhorando. Então essa foi assim uma das maiores conquistas que eu consegui. Quando eu deixei de precisar do andador para tudo, imagina, dava para abrir uma champanhe para comemorar que agora eu consigo andar nas minhas próprias pernas, né? A minha motivação é a minha dor, é o meu problema de saúde. Hoje eu sei que enquanto eu estou ativa, enquanto eu estou cuidando da minha saúde, eu estou livre da dor. Eu estou livre do andador, eu estou livre de toda a dificuldade que eu tinha. Então, se você tem um problema de saúde, pensa nessa motivação. E se você não tem um problema de saúde, pensa em nunca ter. Então, tanto para quem tem quanto para quem não tem, é o caminho. No primeiro vídeo, eu expliquei como eu passei de médico da doença para médico da saúde, focado em estudar e aplicar ações que desenvolvem a saúde nas pessoas. E como o estudo da ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina orientou os meus estudos até chegar no Procer. Existem muitos recursos diferentes para desenvolver a saúde. Os dois recursos que eu vou aprofundar nessa aula são alimentação saudável e exercícios. Eu já acompanhei e ainda acompanho milhares de pessoas no desenvolvimento da saúde. Todas elas emagreceram e eliminaram gordura desnecessária ao mesmo tempo que ganharam massa muscular, pois isso é consequência do ganho de saúde. É escolher ter mais saúde. E para fazer escolhas melhores, o primeiro passo é ter consciência do que faz bem ou mal para o seu corpo. O problema na alimentação, e o que se reflete na dificuldade de emagrecer, é que as pessoas pensam no corpo como uma conta bancária e fazem restrições alimentares que não são sustentáveis. Você já deve ter visto dietas contando calorias. Pois bem, esse é o maior engano que existe. Nosso corpo não funciona com matemáticas de calorias ingeridas menos calorias gastas. Nosso corpo é um sistema biológico complexo, adaptativo, e precisa ser entendido através de estudos fisiológicos e bioquímicos e não contábeis. Outras pessoas entendem que não basta contar calorias e fazerem um esforço muito grande para reduzir drasticamente a gordura corporal, fazendo longas horas de exercício da forma errada, gerando um estresse fisiológico enorme que causa repercussões altamente negativas, piores do que se não tivesse feito nada. É isso que leva à clássica frase que você já deve ter ouvido de alguém: eu já tentei de tudo e não deu certo. Eu até emagreci, mas não consigo nem manter a forma, voltei a engordar. Eu sempre fui gordinho e isso não vai mudar. Ou lá vem mais uma restrição de não poder comer nada e passar fome. A maior causa de qualquer acúmulo de gordura e de todas as doenças
Desde uma simples dor de cabeça até a doença mais severa, é o aumento da inflamação crônica do corpo. E o que mais aumenta a inflamação é a ingestão de alimentos inflamatórios. A segunda causa é o estresse. Existem dois tipos de alimentos que causam inflamação: aqueles que provocam o aumento da produção de insulina e aqueles que contêm substâncias químicas em sua composição. Para você entender melhor os efeitos venenosos desses alimentos inflamatórios, é preciso abordar os conceitos da nutrigenética, que é a maneira como nossos genes reagem à ingesta de qualquer alimento. Em primeiro lugar, a ciência afirma que os nossos genes têm milhões de anos. Alguns estudos demonstram que mais de 95% dos nossos genes são semelhantes ao dos chimpanzés. Isso não quer dizer que somos descendentes dos macacos, mas sim que temos a mesma origem semelhante na escala filogenética. E se nossos genes são semelhantes, significa que são muito antigos. Algo em torno de, no mínimo, 3 a 4 milhões de anos. A ciência não tem dúvida que somos descendentes diretos do Australopithecus, que viveu há 3 milhões de anos. Durante os muitos milhões de anos antes do Australopithecus, e nesses 3 milhões de anos seguintes, nossos genes se adaptaram aos alimentos fornecidos. Dizendo de outra maneira, a nutrigenética afirma que os nossos genes reconhecem alguns produtos como alimentos, já que convive com eles por milhões de anos, e outros, mais recentes, não são considerados alimentos, e nossos genes reagem contra eles como se fossem toxinas. E para facilitar esse entendimento, eu quero fazer uma analogia da evolução da espécie humana como se passasse apenas um ano. Há 3 milhões de anos atrás, era o dia 1º de janeiro. Lá surgiu o Australopithecus. Ele se alimentava com caça, pesca e coleta. A coleta era folhas, frutos e raízes selvagens que encontrava no meio da mata. E ele comeu caça, pesca e coleta de alimentos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Até o dia 30 de dezembro, essa era a alimentação de nossos ancestrais. Ou seja, 2.990.000 anos levaram até o dia 30 de dezembro. Definitivamente, nosso organismo compreende que caça, pesca e coleta são alimentos saudáveis. No último dia do nosso ano hipotético, no dia 31 de dezembro, às 13 horas, ou 1 hora da tarde, apareceu a agricultura. Isso mesmo, a plantação de grãos surgiu há apenas 10.000 anos atrás. Os estudiosos questionam se os nossos genes já reconhecem os grãos como alimento saudável ou ele ainda está no processo de adaptação para reconhecer os grãos como alimento. Mas continuamos nosso ano. Durante 10.000 anos o homem continuou comendo caça, pesca e coleta, mas fez dos grãos o principal alimento para muitos povos. Chegamos então no dia 31 de dezembro, às 21 horas, 9 horas da noite. Faltando 3 horas para terminar o ano, entrou o açúcar. É absolutamente certo que não deu tempo ainda para o nosso corpo reconhecê-lo como alimento. Até porque, se você prestar atenção, o açúcar não tem nenhum nutriente. Então, se não tem nutriente, o nosso código genético não vai reconhecer como alimento. Faltando 18 segundos para meia-noite, entrou na dieta do homem as farinhas refinadas, matéria-prima dos piores tipos de carboidratos. Mas continuando ainda, faltando apenas 8 segundos para meia-noite, apareceram os refrigerantes. E faltando 4 segundos para meia-noite, apareceram os produtos químicos alimentícios. Os conservantes, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, realçadores de sabor e um monte de química que a indústria alimentícia coloca nos alimentos, não só para dar sabor, mas para ficarmos viciados. E esses venenos estão presentes na alimentação de todos, mas em excesso preocupante nos alimentos infantis, nos salgadinhos, balas, bolos e doces.
Você entendeu a analogia que fiz e concordará com o cientista de que nossos genes não tiveram ainda tempo para se adaptarem a essa alimentação cheia de carboidratos e substâncias químicas. Talvez até essa adaptação possa ocorrer daqui a alguns milhões de anos, mas não estaremos aqui para saber. É importante que você entenda que todos os carboidratos, sejam os bons, sejam os ruins, são transformados em glicose e estimulam o pâncreas a produzir insulina, que tem a função de colocar a glicose para dentro das células. Quando comemos carboidratos além da necessidade das células, o pâncreas aumenta muito a produção de insulina para estimular o fígado a transformar a glicose excedente em gordura, que são os triglicerídeos. Mas o pior é que esse excesso de insulina, acima de 3 no sangue, provoca um aumento da inflamação do corpo. E essa inflamação crônica irá favorecer e piorar todas as doenças que existem. Eu não estou aqui propondo uma mudança radical de uma hora para outra. Eu estou propondo que você seja racional e pergunte-se antes de comer qualquer coisa: o que essa comida vai causar no meu organismo? Eu quero essa consequência no meu corpo? Entendendo a simplicidade disso e o funcionamento do corpo, você gradativamente irá adotar uma alimentação cada vez mais saudável e menos inflamatória. Ao melhorar a alimentação, você notará imediatamente uma melhoria em seu bem-estar, em sua saúde em geral, que fará você perder o vício e a dependência desses carboidratos venenosos. Nenhuma dieta ou regime funcionam porque eles não levam em conta a fisiologia e a bioquímica do corpo. Toda vez que você fala a palavra dieta, a mente entende que é um processo que tem início, meio e fim. A alimentação saudável que adotamos, por outro lado, é um hábito que adotaremos para o resto da vida. O primeiro passo você já entendeu. É se alimentar com comidas que o nosso corpo reconheça como alimento e que não aumentem a inflamação crônica. Ter consciência disso já vai te ajudar a eliminar a gordura desnecessária do corpo. Mas como ganhar massa muscular ao mesmo tempo que isso acontece? É fazendo exercício de forma adequada. Se não forem feitos corretamente, não trazem os resultados e esse é o principal fator para as pessoas abandonarem a prática de exercício. Infelizmente, mais de 95% dos praticantes de exercícios fazem de forma errada e insuficiente. E pior ainda, a maioria dos personal trainers que eu vejo nas academias também orientam errado. Dessa forma, não tem como gostar de fazer exercícios. E quando outros compromissos começam a exigir mais tempo, os exercícios acabam sendo abandonados definitivamente. Você deve concordar comigo que é impossível alguém querer ser saudável com um corpo fraco, com um coração insuficiente. Quanto mais forte for um organismo, quanto maior for a capacidade cardiovascular, maior será sua capacidade física e maior será seu grau de saúde. Essa afirmação científica é tão óbvia, tão sensata que é uma unanimidade. Ninguém discorda. É por isso que fazer exercício é, sem sombra de dúvida, o principal recurso para o desenvolvimento da saúde. Ninguém aumenta a saúde sem fazer exercício. Qualquer exercício é benéfico ao organismo. Se alguém fizer pouco exercício ou de forma errada e insuficiente, irá perder menos saúde do que se não fizesse nada. Quanto mais adequado forem os exercícios, menos perderá de saúde, até parar de perder saúde. E se continuar melhorando os exercícios, fazendo de forma cada vez mais correta, chegará ao ponto que todos queremos, que é recuperar a saúde perdida até conquistar a melhor saúde da sua vida e ir em busca de uma super saúde. Mas o que é exercício adequado? É fazer exercícios que impactem uma parte primitiva do nosso cérebro. Parece contraditório falar de cérebro quando os exercícios são feitos com músculo, mas você vai entender para nunca mais ter dúvida. A parte do nosso cérebro que precisa ser impactada para que promova a melhoria da capacidade física que leva ao aumento da saúde é o cérebro reptiliano. Ele é a única parte do cérebro
capaz de aumentar a força e a resistência das células musculares, cardíacas e, consequentemente, de todas as células do corpo. O nosso cérebro, como estão vendo na imagem, é composto de 3 partes. O número 2 e o 3 são, respectivamente, o cérebro límbico e o neocórtex. São os responsáveis pelos sentimentos e pela razão, respectivamente, mas não irei me aprofundar neles nessa aula. O verde, o número 1, é o cérebro reptiliano. Exatamente como o nome diz, é o cérebro mais primitivo, igual ao dos répteis. Já existe há mais de 200 milhões de anos. Ele é totalmente instintivo e suas únicas preocupações são sobrevivência e reprodução. Ela é a única parte do corpo que tem a função de cuidar da vida como um todo. Todo o metabolismo do corpo é coordenado pelo cérebro reptiliano. Os batimentos cardíacos, a circulação de sangue, a produção dos hormônios, tudo é coordenado por esse cérebro. Quando nós falamos em saúde física, estamos falando apenas das ações coordenadas pelo cérebro reptiliano. Não estou falando do emocional e nem do racional. Tudo, absolutamente tudo que é relativo à vida é coordenado por esse cérebro. Resumindo, ele só tem 2 focos. Reprodução, não é bem o caso aqui, e sobrevivência. Para sobreviver, ele utiliza 3 ações: comer o necessário, lutar ou fugir. Como ele coordena a vida, que tem a ver com a sobrevivência, ele tem predominância sobre os outros cérebros. Se aparece um leão aqui na minha frente, não adianta meu cérebro neocórtex pensar: se tem um leão nessa sala é porque o leão é manso. O cérebro reptiliano me prepara para lutar ou fugir desse leão. Qualquer situação que ameace a vida provoca uma resposta deste cérebro imediatamente. Ele é, claro, regido por algumas leis biológicas. A lei que eu quero que você entenda é a lei da economia biológica. Só se gasta energia nas tarefas que são essenciais para a vida. Os órgãos que estão sendo subutilizados recebem menos energia que os órgãos que estão sendo hiperutilizados. O exemplo clássico é um braço que foi colocado numa tala de gesso. Em 1 a 2 semanas estará completamente atrofiado. Não trabalhou, só recebe nutrientes para não morrer. Por outro lado, o custo metabólico para aumentar a capacidade de um órgão, de um tecido, é tão elevado que o cérebro reptiliano só irá gastar esses recursos metabólicos elevados se ele detectar que o órgão está com deficiência ao ponto de prejudicar a sobrevivência. Para entender melhor o cérebro reptiliano, vamos entender como ele responde com um exemplo de exercício. Se uma pessoa saudável fizer exercícios com pesos muito leves, como é comum vermos nas academias, poderá fazer até 40, 50 repetições e ainda terá condições de fazer mais ainda. Tente se colocar no papel do cérebro reptiliano. Ele interpreta que o músculo deu conta do trabalho realizado ao ponto de ainda ter energia sobrando, pois poderia fazer mais algumas repetições. Você iria gastar uma fortuna em recursos metabólicos para aumentar esse músculo que já está dando conta do recado? Agora imagine essa mesma pessoa, depois de um período de adaptação, fazendo exercício com 10 quilos em cada lado. Ela só conseguirá fazer 8 repetições em cada série e chega na falha muscular onde o músculo treme todo e não consegue fazer nenhuma repetição a mais. O reptiliano interpreta que não conseguiu terminar o trabalho. E se não terminou o trabalho, vai faltar comida. Então ele coordena um enorme processo, gastando quantidades grandes de recursos metabólicos para aumentar a força desse músculo. A outra informação científica que eu quero apresentar é explicar o que são as mitocôndrias. Elas são a usina de força de nossas células. O primeiro sinal de perda de saúde é o cansaço. Como quem produz energia são as mitocôndrias, se está cansado, está faltando energia. Se está faltando energia, é porque está faltando mitocôndria.
É por isso que as mitocôndrias são indicadores de envelhecimento. Quanto menos mitocôndrias tem uma célula, mais velha ela é e mais velho será todo o organismo. E ele vai ficando cada vez mais cansado. A quantidade de mitocôndria numa célula é determinada também pelo cérebro reptiliano. As mitocôndrias têm uma vida média de 10 dias, ou seja, a cada dia 10% das mitocôndrias precisam ser substituídas. O cérebro reptiliano não substitui automaticamente. A todo momento, ele faz uma análise para saber se precisa substituir todas ou quantas precisa substituir. Vou dar um exemplo. Imagine você fazendo uma caminhada a uma velocidade de 6 km por hora. Mesmo que seja uma caminhada longa, 2, 3 horas. No final, o cérebro reptiliano considera: teve energia suficiente? Poderia caminhar mais um pouco? Mesmo com o corpo todo cansado, poderia caminhar mais 1, 2, até 3 ou mais horas. Então ele chega à conclusão: o coração sobrou, não ficou sem energia, já que poderia continuar o esforço. Nesse caso, ele conclui: não precisa substituir todas as mitocôndrias naquele dia. Pode até, quem sabe, diminuir um pouco a capacidade cardíaca, já que ela está sendo subutilizada. Agora, imagine uma outra situação. O indivíduo corre apenas 30 segundos, meio minuto, na mais alta velocidade que ele consegue. Esse exercício é conhecido como HIIT. Após os 30 segundos, ele estará extremamente ofegante e seu batimento cardíaco terá ultrapassado a frequência cardíaca máxima calculada para a idade. Nessa situação, ele não conseguiria correr nem mais 5 segundos. Nesse momento, o cérebro reptiliano entra em estado de alerta. Se ele correu 30 segundos com essa altíssima velocidade, é porque estava fugindo do leão. Ainda bem que o leão cansou, porque se tivesse de correr mais 5 segundos, o coração não aguentaria, o indivíduo desmaiaria e o leão o comeria. Ele entende que existe um risco enorme de sobrevivência porque o coração chegou no seu limite. E nesse dia, ao substituir as mitocôndrias necessárias, ele fará um esforço gigantesco para aumentar o número de mitocôndrias, para dar mais condições ao músculo cardíaco, para ser competente numa próxima situação semelhante. É preciso reforçar o que eu falei até agora. Qualquer exercício, mesmo uma leve caminhada, auxilia a perder menos saúde do que se não fizesse nada. Mas para ganhar saúde, para aumentar os indicadores de saúde, é preciso fazer musculação, fazer corridas de forma a impactar o cérebro reptiliano e ele interpretar que o corpo não está conseguindo realizar as suas tarefas. Por isso, há um risco potencial de vida. Mas talvez você esteja pensando: eu detesto academia. E você está coberto de razão. Uma das coisas mais chatas, mais desagradáveis que tem é praticar musculação de forma errada. Mas quando começamos a fazer musculação de forma correta, chegando à falha muscular para impactar o cérebro reptiliano e notar um aumento de força a cada semana, um ganho de massa muscular significativa já no primeiro mês, ocorre uma motivação muito grande para continuar querendo aumentar cada vez mais esse músculo. E quando você se dá conta de que esse aumento muscular está melhorando todos os aspectos da sua saúde, vai fazer o impossível para nunca faltar um dia de treinamento. E o mais importante, você já percebeu que esse processo exige muito menos tempo de treinamento do que a imensa maioria das pessoas pratica. Então, você irá se exercitar na metade do tempo e terá mais que o dobro de resultados. E se você pensou que não tem condições para fazer musculação buscando falha muscular, tem uma frase que eu repito aos meus alunos: o caminho para a super saúde é realizar o máximo de ações possível para o desenvolvimento da saúde e cada ação deve ser feita da melhor maneira possível. Então, se você não consegue correr, caminhe o mais rápido que puder e vai aumentando o ritmo até chegar a uma corridinha leve e depois continue aumentando aos poucos até chegar a algum momento a correr para ficar super ofegante. Mas aqui vai um alerta.
Antes de praticar exercícios para ficar ofegante, eu recomendo procurar um médico e fazer um teste ergométrico, conhecido como eletrocardiograma de esforço, para saber se o teu coração aguenta esse esforço. Existem muitos recursos que diminuem a perda de saúde do envelhecimento ou aumentam a saúde. Nesse workshop, por limitação de tempo, eu não conseguirei abordar todos. Por isso escolhi os 2 que têm as dúvidas mais comuns que eu ensino no Procer. Essas aulas são uma mínima amostra do Procer. Lá eu ensino e acompanho os participantes a ter uma vida mais longa e mais saudável. Alguns são atletas, são maratonistas, mas a grande maioria são pessoas comuns. E existe uma quantidade imensa de pessoas com doenças e limitações verdadeiras de locomoção. O Procer é um programa onde eu apresento os recursos de forma didática e organizada, partindo do mais importante para dar melhores resultados já nos primeiros dias. E mais importante ainda, as aulas são formatadas para ensinar principalmente o como fazer cada recurso. Ele é um programa passo a passo, de 1 ano, com o meu acompanhamento e da minha equipe, formada por educadores físicos, nutricionistas e outros profissionais. Muita gente me pergunta como participar do Procer. Pois bem, muito em breve, ao final desse workshop, vamos abrir mais uma turma e você terá a oportunidade de se inscrever. No final da próxima aula, eu separei uns minutos para explicar como você pode se candidatar a uma vaga na próxima turma. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite essas aulas e que você se desafie. Comece escrevendo nos comentários os exercícios que você já faz e como pode melhorar. Compartilhe a sua experiência. Isso vai te motivar e motivar outras pessoas também. Não perca a 3ª aula desse workshop. Eu vou responder as perguntas comuns que provavelmente você também tem e que literalmente travam a imensa maioria das pessoas de dar início ou aprimorar a busca da saúde. Mas já aviso que ela será provocativa e acredito que realmente ela irá te impulsionar a deixar de ser um buscador da super saúde para se transformar num conquistador. Um grande abraço e eu te desejo uma super saúde!